Oi pessoal, estamos aqui com mais Pode Isso, professor. E hoje eu trouxe, olha essa foto que você vai ver daqui a pouquinho. É de um quadro, né, elétrico, um pedaço dele. E a minha pergunta é como é que num espaço tão pequeno a gente pode ter tanta coisa de repente não conforme, né? Algumas coisas aí são tipo, tem um fundo de madeira aí nesse quadro. Pode ou não pode isso? Fora isso, tem um disjuntor de 100 amperes e uns condutores meio fininhos ali saindo dele e tal, mas disjuntor por cima, cabo saindo por cima na entrada. Cara, tá uma zona esse negócio aqui. Eu encontrei nele 7 coisas para comentar com você. Não tem a ver com aquele joguinho dos 7 erros, né? Mas eu queria compartilhar 7 considerações com você. Quem sabe você acha mais nisso daí. Mas vamos ficar pelas 7 aqui, tá bom? Então, preparados para essa foto aí? Vamos embora! Bom, antes da gente começar a falar aqui dos comentários aqui que eu tenho sobre esse assunto, não esquece, você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, essa é a sua chance, por favor, ajuda a gente aí, vai, se inscreva no canal, na hora que você estiver se inscrevendo, aciona o sininho aí para você receber notificações sobre toda a atualização que a gente fizer, tá bom? E também dá o seu like aí se você gostou desse nosso Pode Isso de hoje. Então, vamos começar. Fica ligado aí na foto, porque tem bastante coisa que eu quero falar com você nesse assunto aqui. Então, eu vou começar, tá bom? Então, primeiro, esse quadro, como você está vendo, ele tem um fundo de madeira. A pergunta, pode isso, professor, o fundo de madeira no quadro? Então, a resposta é sim, pode isso. E é conforme o item 52212A da NBR 5410. De acordo com esse item, o material no qual eu vou apoiar os componentes do interior do quadro, eles têm que ter uma suficiente resistência ao calor gerado pelos componentes que vão ser instalados sobre ela, no caso a madeira. E eu lembro que o ponto de combustão da madeira é, em geral, superior a 300 graus Celsius, ou seja, ela começa a pegar fogo a partir de 300. E não há nenhum componente sobreposto a essa madeira que atinja tais temperaturas. Então, pode sim usar madeira desde, claro, a gente precisa lembrar, essa madeira não pode estar suscetível ao ataque de cupim, de formiga, umidade, etc. Então, se é uma madeira tratada contra pragas, é uma madeira que resiste à água, se houver a possibilidade de água nesse caso. Se for por isso, se ela tiver esses cuidados, tranquilamente pode ser usada, porque não é por temperatura que esse negócio vai pegar fogo. Então, da madeira, vamos seguir o jogo aqui. Agora eu queria ver com você, à direita ali, como você está sendo indicado, aí tem um disjuntor de 100 amperes, supostamente seria o disjuntor geral aí desse quadro, né? Que, como você pode ver, na saída dele tem ali um cabo azul, o outro é o preto. Eu tenho quase certeza, nenhum dos dois aí tem uma corrente, uma capacidade de condução de corrente condizente com o disjuntor de 100 amperes. Porque no item 5341 da 5410, na parte de proteção contra sobrecargas, é aquela famosa regrinha, IB menor ou igual a IN menor ou igual a IZ. No caso aí, o IN é a corrente nominal do disjuntor, 100 amperes, o IZ é a capacidade de condução de corrente do cabo. Então, assim, a capacidade do disjuntor não pode ser maior do que quantos amperes o cabo aguenta. E não é isso que está acontecendo no caso desses dois cabos aí. Então, não pode isso. Os cabos de saída não estão compatíveis com a corrente nominal do disjuntor. Outra coisa é o seguinte, como você está reparando aí nesse disjuntor de 100, tem cabos de diferentes circuitos e diferentes seções saindo dele, né? Tem lá os dois azuis e os dois pretos saindo do mesmo disjuntor, né? E aí isso não pode, porque a norma prevê que a gente tenha circuitos distintos
numa instalação para coisas distintas. Além do mais, ela diz em 4251 que a gente tem que ter, a instalação deve ser dividida em tantos circuitos quanto necessários, de forma que cada circuito possa ser seccionado separadamente. Não é o caso aqui. Se eu quiser seccionar só o circuito azul, não vai dar, porque se eu interromper ali, eu vou seccionar o preto também. Então, não pode isso. Outra coisa, se observa tanto no disjuntor de 100 quanto no disjuntor da esquerda menor, tem cabos saindo do disjuntor pelo terminal de entrada, né? Ou seja, esses condutores não estão protegidos pelo disjuntor, o que contraria o item 5311 da 5410, que diz que os condutores vivos devem ser protegidos por um ou mais dispositivos de proteção contra sobrecarga. Então, no caso ali, todos esses condutores que saem da entrada do disjuntor não estão protegidos contra sobrecorrente. Outra coisa para a gente ver aqui que está bem fora é a parte de identificação por cores, né? Identificação dos condutores, né? Primeiro, por exemplo, ali do disjuntor azul tem condutor, do disjuntor geral de 100 tem dois condutores azuis saindo. Azul é uma cor reservada para neutro. Se quisesse usar o azul, teria que identificar qual é o fase, qual é o neutro, enfim. Toda a parte de identificação conforme o 6153 da 5410 está comprometida nessa montagem. Aí é um outro detalhe, a seção nominal do cabo que está indo ali para o interruptor, ela não é 1,5 milímetro quadrado, deve ser 1 ou 0,75, que contraria a prescrição da norma, que a menor seção de um condutor, né, no caso de iluminação, é 1,5, ali mais uma não conformidade. E para encerrar, aqui é só uma suposição. Não é o caso aqui, provavelmente, mas se esse caso fosse um quadro de uso residencial, você está vendo que os disjuntores são bipolares, né? Tem dois unipolares formando um circuito bipolar. E se essa instalação fosse residencial, teria que ser feito o uso de disjuntores bipolares. Não é permitido, conforme o item 954 da 5410, usar condutores unipolares formando circuitos bi ou tripolares. Não pode pôr aquela barrinha juntando dois unipolares ou três unipolares formando um tripolar em instalação residencial. Ok, então teve muita coisa num pedaço tão pequeno aí de uma foto, né? Você gostou? Dá um like aí. Não se inscreveu ainda no nosso canal? Por favor, se inscreva aí, dá uma forcinha pra gente e aciona o sininho. Abração, até o próximo Pode Isso.